Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhoras e senhores que estão nos acompanhando, uma boa tarde. Eu queria trazer aqui, em primeira mão, o resultado da nova estrutura tarifária da Casan, vereadora Mary. Nós estivemos lá na Aresc, em reunião com a prefeita, levamos a preocupação da população em relação ao alto custo que seria pago nas faturas, que trariam aumentos de até 18% na fatura. Nem tudo ao céu, nem tudo à terra. Eu quero aqui fazer um agradecimento à agência, à Aresc, que fomos ouvidos. A estrutura e a nova tarifação que está hoje no Diário Oficial, ela não traz, para vocês terem uma ideia, a proposta inicial ela trazia uma taxa inicial de 30,41, eles reduziram para 29,49. A cobrança até 11 metros cúbicos ela iria ser de R$ 2,04, ela reduziu para R$ 1,96. Na segunda faixa, que seria de 9,10, eles mantiveram. Na terceira faixa, que era 12,77, eles trouxeram para 12,18. E acima de 50 metros cúbicos era R$ 16,01, eles reduziram para 15,32. Fazendo uma conta de cada fatura, de cada unidade nessas faixas, a gente tem agora um acréscimo linear. Então, do que se existia na conta do consumidor para o que vai ser a nova tarifa, da primeira situação até a última, está todo ele na faixa de 10% de aumento. Vai ter sim um impacto, um aumento de 10%, mas não terá aquela discrepância de quem pagava mais ter mais 18% de aumento e a redução nos patamares inferiores. Então foi feito um ajuste, uma correção. A Aresc fez o estudo, verificou que precisava ter o equilíbrio financeiro da Casan e infelizmente teremos o impacto de 10% nas contas de água, no limite de até 180 dias que a Casan vai ter que aplicar. Mas houve uma redução, eles foram sensíveis, entenderam, trouxeram dentro dos limites das contas justamente para o equilíbrio financeiro daquela estatal, e então a gente não perdeu a luta, não perdemos a movimentação naquela ocasião e todos os apoios que foram feitos, a moção aqui aprovada pela Câmara de Vereadores por unanimidade por todos os vereadores aqui, que solicitava que fosse revisto aquela conta. Então, trabalho da Câmara de Vereadores, o trabalho que desenvolvemos, trouxemos sim uma economia para o bolso do consumidor de água e esgoto dentro da cidade de São José. Uma outra notícia que eu trago, que foi pauta aqui de uma audiência pública, até por sugestão do vereador Sanderson, na ocasião, que era a medida provisória da liberdade econômica, e ela foi sancionada, Sanderson, agora já é lei. É a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019. E a lei, ela traz como princípio o desenvolvimento da atividade econômica de baixo risco, ela traz o princípio seguinte: sem a necessidade de qualquer atos públicos de liberação da atividade econômica. E a lei ainda descreve no parágrafo 6º do artigo 1º, ainda define o que é ato público. Ato público de liberação, de licença, autorização, concessão, inscrição, permissão, alvará, cadastro, credenciamento, estudo, plano, registro, demais atos exigidos sob qualquer denominação por órgão ou entidade da administração pública, na aplicação da legislação como condição para o exercício da atividade econômica, inclusive o início, a continuação e o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento e o uso, o exercício ou a realização no âmbito público ou privado de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros. O que eu entendo por essa lei? A liberdade total econômica para as 280 e poucas atividades econômicas de baixo risco, que não serão necessários nenhum tipo de ato público para o seu funcionamento. O que precisa funcionar? O contrato social, o registro na junta, o CNPJ da Receita Federal e o certificado de registro municipal para a sua atividade. Nenhum outro ato público, nem cobrança de taxa, nem solicitação para alvará de funcionamento, nada, vereador Reinaldo. A lei está dizendo isso. Nós temos um código tributário agora que está dizendo que está contra a lei.
Por quê? Porque ele é um código tributário que existia antes dessa lei. Essa lei de 20 de setembro agora, ela traz um novo marco na regulação da atividade econômica dentro do Brasil. E eu acredito que nosso encaminhamento a partir de agora, nessa Casa Legislativa, é levar esta informação à Receita, à Vigilância Sanitária, para que de uma vez por todas se elimine a emissão de papel. O alvará sanitário, no meu entender, para as 287 atividades, ele não existe mais. A lei diz isso. A lei federal. E nenhuma lei municipal ela vai se ficar acima de uma lei federal. Então não existe o alvará de funcionamento, o alvará da vigilância sanitária, não existe o auto de inspeção, como foi aquela simplificação aqui que foi dito pela dona Marli na ocasião da audiência pública. Então agora está, no meu entender, está clara a lei. Eu vou tentar buscar essas informações. Eu acredito que sim, nós temos que simplificar, e aí nós temos que pensar como governantes em outras maneiras de se buscar o equilíbrio financeiro das contas públicas, mas não através de taxa, porque a taxa é uma contraprestação do serviço público e a função da emissão do alvará da vigilância sanitária, como ele não vai existir mais, ele não existe mais por essa lei federal, então não se tem como cobrar a taxa do alvará da vigilância sanitária. Este é o meu entendimento, vereadora Mary, fazendo a leitura. Então, nenhum ato público, então, nosso Código Tributário, ele está fora da lei federal, está defasado, nós precisamos agora sim propor uma indicação, aquele que quiser assinar junto comigo essa indicação, acho que esse seria o primeiro caminho, indicando ao secretário da Receita que faça o estudo urgente sobre essa questão, se realmente a cobrança do alvará de funcionamento ele deixa de existir, também para a Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, se realmente a TFPU, a taxa de fiscalização, no caso da Vigilância Sanitária, ela deixa de existir, e todo ato, e conforme a dona Marli comentou aqui, 90% da emissão do alvará da Vigilância Sanitária, 90% deixará de existir. Pois não, vereadora América, concedeu uma parte para a senhora. Obrigada, vereador Nardi. Essa lei tem prazo de quanto tempo? Os municípios não precisam fazer regulamentação própria, vereador? Porque nós temos, como bem o senhor falou, o Código Tributário que define essas taxas. E também a Prefeitura tem um compromisso de não ter renúncia de receita. Então, nós teríamos que ver realmente o respaldo legal e como é que vai funcionar no município, né? Acho que é importante nós fazermos essa discussão, então. Obrigada. Justamente isso, acho que a gente pode, de repente, propor uma reunião com o secretário Mosena aqui nesta casa, a secretária de Saúde, a diretora da Vigilância Sanitária, que a gente possa discutir essas situações. Não existe na lei nenhuma previsão de prazo para adequação, a lei está valendo a partir do dia 20 de setembro de 2019, já é lei federal, e agora cabe aos municípios essa adequação dentro da sua logística, dentro dos seus códigos tributários municipais, que tem a sua lei própria. Então, o encaminhamento vai ser esse, uma solicitação através da presidência para uma reunião que nós vamos definir e agendar oportunamente, e também uma indicação para que seja feita as análises dentro dos órgãos, para que a gente possa, de uma vez por todas, aplicar a liberdade da atividade econômica. Liberdade econômica, o que é? É o empresário desenvolver a sua atividade sem a interferência do poder público, seja ele federal, estadual ou municipal. Todas as 287 atividades de baixo risco não precisarão mais de interferência. Cumprido as suas obrigações, mas não ficam dispensadas de qualquer tipo de fiscalização. Então, uma padaria, o fiscal da Vigilância Sanitária tem o poder de polícia, sim, de ir lá investigar ou ir lá fazer a fiscalização daquela padaria para verificar se a sua atividade está de acordo com as normas. Não estando, ele vai notificar, vai dar o prazo para adequação, dizer o que não está de acordo para que aquela padaria seja legal dentro do município de acordo com os critérios da Vigilância Sanitária. Agora, não precisa aquele estabelecimento comercial solicitar um alvará da Vigilância Sanitária prévio, através de uma autoinspeção, uma declaração dizendo que ele está com a atividade dele correta, para que ele receba um documento, pague uma taxa, receba um documento e ele bote lá na parede do seu estabelecimento, porque não houve a fiscalização sanitária para que aquele documento seja colocado na parede do seu estabelecimento. Então, essas informações nós vamos sim evoluir para que a gente possa sim cumprir a lei federal que foi sancionada e foi
aplicada a partir do dia 20 de setembro desse mês. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. E Nardi pra São João.